Boa noite, irmãos. Você viu que eu aprontei com o seu Zé na oração, né? Liguei o microfone na hora errada. Gente, é muito bom ter vocês aqui com a gente, apesar da chuva, né? O pessoal às vezes tem alguma dificuldade, a gente entende, a locomoção, o meio e tudo mais. E ainda assim tem um número expressivo de pessoas aqui para acompanhar as reuniões, louvar o Senhor, ouvir a palavra. Isso é muito bom mesmo, a gente fica muito feliz de ver a vontade, o envolvimento dos irmãos. E eu fico feliz também daqueles que estão nos acompanhando na nossa série de estudos. Nas quartas-feiras nós estamos tendo o privilégio de falar um pouquinho sobre a carta de 1 Pedro. Se você está aí acompanhando, chegou agora a primeira vez que vai saber um pouco sobre esta carta, a gente tem o restante dela também, ali desde o capítulo 1, tem no Facebook, tem no YouTube também, outros estudos com os outros irmãos. Vai ser uma bênção ter vocês aqui com a gente, aprendendo mais da palavra do Senhor. Nesse estudo de hoje, nós queremos mostrar uma ênfase a qual Pedro ele vai falar um pouco sobre o fim dos tempos. A gente tem visto a carta de Pedro caminhando por um tom de sofrimento, onde que ele falava que os crentes deveriam olhar para Cristo, aquilo que deveria nos encorajar, aquilo que deveria nos impulsionar em meio, talvez, algum tipo de perseguição que poderia já aqueles cristãos estar vivendo, ou poderiam vir passar. Eles não deveriam perder de mente a obra redentora que Cristo fez. E no final do verso 5 e 6 do capítulo 4, a qual foi a última vez que nós estudamos Pedro, ele vai falar de um juízo, o dia em que Deus irá julgar os homens, aqueles mortos e também os vivos, todos irão ter que prestar conta diante do nosso Deus. E aqui ainda, meus irmãos, ele ainda vai continuar falando sobre essa volta de Cristo. Certamente Cristo voltará para buscar a sua igreja, vivo e mortos. Nós entendemos que ele vai vir para pôr fim neste mundo que nós conhecemos hoje. Mas a pergunta que hoje nós queremos deixar aqui para vocês não é quando ele virá, porque muitos perguntam, quando que vai vir? Os discípulos perguntaram a Jesus, Jesus, quando vai ser sua volta? Eu não queria que a gente levantasse essa pergunta hoje, mas a pergunta seria, se ele vir, como nós estamos para encontrar o nosso Senhor e Salvador? Cristo, ele vai vir, isto é uma certeza. E a pergunta aqui não é quando ele virá, é como nós estamos para encontrar com o nosso Senhor e Salvador. E desde já, a gente costuma ter um ditado, né? Uma coisa que nós temos a certeza é que um dia todos nós vamos morrer. E agora nós cristãos temos um desafio de melhorar esse ditado. Nós sabemos de duas coisas: o nosso Salvador vai voltar. Essa é uma certeza que nós devemos ter. E que um dia, se ele não voltar, certamente iremos morrer. Mas não percam isso de vista. O nosso Cristo vai voltar. E pensando nisso, a exposição da primeira carta aqui de Pedro, do verso 7 ao verso 11, ela vai nos falar desse fim dos tempos, da volta gloriosa do nosso Senhor e Salvador. E Pedro, ele tinha um objetivo de passar para aqueles cristãos como eles deveriam agir diante dessa notícia, diante dessa expectativa. Então abra a Bíblia de vocês, 1 Pedro capítulo 4, nós vamos estar fazendo a leitura do verso 7 até o verso 11. Diz assim: o fim de todas as coisas está próximo, portanto, sejam criteriosos, sóbrios, para poderem orar. Acima de tudo, porém, tenham muito mais amor para com os outros, para com os outros, porque o amor cobre multidão de pecados. Sejam mutualmente hospitaleiros, sem murmuração, sirvam uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como encarregados de administrar bem a multiforme graça de Deus. Se alguém fale de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém serve, faça na força que Deus lhe dá,
para que em todas as coisas Deus seja glorificado por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória, o domínio para todos sempre. Amém. Amém. Que o Senhor Deus ele venha nos ajudar a aplicar essa palavra no nosso coração e a gente sair daqui edificados por essa mensagem que vem do Senhor. Amém? Neste momento nós acabamos de fazer uma leitura, como eu disse, Pedro ainda tendo em mente, que ele acabou de falar do verso 5, no verso 6, no último estudo que nós falamos, sobre o dia que o nosso Deus irá julgar a humanidade. E aqui agora ele está caminhando para o fim de todas as coisas. Pedro está querendo que aqueles irmãos ali tivessem na memória que Cristo iria voltar. E quando nós olhamos para a história da redenção, quando nós olhamos um pouco para o fim de todos os tempos e aquilo que já aconteceu, as profecias que se cumpriram, nós podemos olhar várias coisas que surgiram na história da humanidade, de acordo com a palavra de Deus. Nós vemos a criação, a queda, o chamado de Abraão, que a partir dele viria o Messias e todas as nações seriam abençoadas, o povo de Israel no Egito, o exílio babilônico, o nascimento de Jesus, a morte de Jesus Cristo, a ressurreição de Cristo e também a ida do nosso Senhor aos céus, aquele que nós chamamos da ascensão de Cristo, e ele também deixando o Espírito Santo, o Consolador, para conduzir a igreja. E quando nós olhamos para esses acontecimentos, muitos deles eram profecias que já foram cumpridas em Cristo Jesus. O fato é que nós já estamos caminhando para o último ato da humanidade, ou para o último período, para a última era da igreja. O que vem após disso? Nós esperamos a vinda gloriosa do nosso Senhor. O nosso Deus, ele está à porta. Por mais que existem pessoas que zombam da nossa fé, falam, mas vocês esperam Cristo há mais de 2000 anos? Como que você pode garantir? Nós entendemos que o nosso Senhor, no momento que ele ressuscita e ele vai aos céus, agora o último ato, a última coisa que precisamos saber é que ele voltará. Iniciou já o último tempo, já estamos no final da história, nós já estamos caminhando para o último período da igreja aqui nesta terra. Agora nós entramos na fase final, no momento em que Cristo foi aos céus. Agora nos resta é esperar a volta gloriosa do nosso Senhor. Por isso que ele está dizendo, o fim de todas as coisas está próximo. No verso 7, ele traz essa ideia de próximo, não daquilo que passou, mas é uma ideia que está ainda em vigência. O nosso Senhor, ele ressuscitou, mas ele virá. Nós entramos nos fins dos tempos e nós temos visto as marcas da volta de Cristo a cada dia que se passa. Cristo vai falar no seu sermão profético, olha, vocês vão ver guerra, rumores de guerra, o amor se esfriando. Quando nós olhamos para algumas profecias, sinais, mas em todo o tempo teve guerra, Alisson, em todo o tempo teve isso. A cada passo que vai acontecendo esse tipo de coisa, nós vamos nos aproximando mais de Cristo. E se nós formos perguntar aqui a alguns irmãos, provavelmente vocês vão falar assim, Alisson, você tem razão, porque muitas das coisas que acontecem hoje, nós nunca imaginaríamos que nós íamos ver na nossa época. Os princípios, os valores, o que era verdade, as coisas estão todas embolando. Nós estamos num mundo confuso. A volta do nosso Senhor está próxima. Ele está à porta, esperando para vir buscar a sua igreja. Então, olhando para esse cenário a qual Pedro fala, o fim de todas as coisas está próxima. Pedro, ele queria que aqueles irmãos tivessem essa percepção que o fim estaria por vir. O juízo de Deus iria cair sobre a humanidade. E eles não poderiam esquecer disso. E tendo isso em vista, Pedro ele vai nos orientar. E ele vai orientar aqueles cristãos, destacando aqui 4 orientações para aqueles cristãos que estavam aqui naquela época, a qual vai servir também de muito aprendizado para nós nesta noite. Talvez nós vamos conseguir falar sobre das 4 orientações de Pedro,
mas se não conseguirmos pelo menos 2 ou 3, é o nosso objetivo nesta noite. A primeira orientação que Pedro traz para aqueles irmãos ali, quando nós olhamos para a leitura que fizemos, ele vai dizer: portanto, sejam criteriosos e sóbrios para poderem orar. Sobre o quê? Sobre o fim de todas as coisas que está próximo. Pedro esperava que aqueles cristãos tivessem em sua mente uma mente alerta, uma mente lúcida, prudente, que eles já estavam na última era, e que esse tempo vai passar, e que o nosso Senhor vai voltar para julgar todas as coisas. E a conexão que Pedro faz aqui é algo muito interessante, porque ele vai falar sobre as nossas orações, e as nossas orações, elas vão nos mostrar o que nós temos em mente em relação ao fim dos tempos. Nós entendemos que o tipo de coisa que ocupa o nosso coração, o tipo de coisa que está ocupando as nossas mentes, normalmente é aquilo que nós oramos ao nosso Deus. E talvez, infelizmente, pode ser que muita gente não tenha orado pensando na volta de Cristo. Nós temos orado, e eu coloco muita gente, e eu me incluo também, às vezes nós estamos preocupados demais naquilo que nós podemos conseguir agora. Nós estamos enraizados nesse mundo. E Pedro começa falando que aqueles cristãos eram forasteiros, estavam de passagem. E aqui agora ele está falando: olha, o fim das coisas está próximo. O Cristo virá e ele irá de julgar. E como nós estamos em relação a isso? Como está a nossa mente? Será que nós estamos em alerta, levando isso em consideração, sendo prudentes enquanto nós estamos vivendo aqui? Ou nossas orações são somente: Senhor, me dá isso, faça isso, não vem ainda, eu preciso casar. Cadê a Sara? Se Cristo volta, né? Quero casar, Senhor, segura as pontas aí um pouquinho. E às vezes nós vamos colocando, às vezes só esperança e expectativa naquilo que está aqui nesta terra, sem levar em consideração a vinda do nosso Senhor e a expectativa que nós temos da volta gloriosa do nosso Senhor. Quando ele diz sobre, algumas versões vai estar sobriedade, né, a oração, ele está pensando daqueles irmãos que estavam levando em consideração, no momento de suas orações, que ao viver nesta terra, eles deviam sempre ter em mente que o dia estava próximo. O Jesus Cristo que subiu aos céus, ele iria voltar. Paulo também pensava assim, que estava próximo à vinda do Senhor. E é isso que ele esperou: estejam vigilantes, alertas, prudentes. O juízo, o fim de todas as coisas está por vir. Uma viagem que eu fiz num curso, eu tive o privilégio de andar de avião, né? Foi andar não, né? Tá ali naquela aeronave. E ali naquele momento, quando a gente vai se preparando para chegar no aeroporto, comprar ali, organizar o cartão de embarque e tudo mais, eu sempre chegava um pouco mais cedo, com medo até de dar errado. O Eliseu marcou com antecedência lá os horários das viagens. E ali eu sentava e ali eu via muitas pessoas que chegavam no terminal, alguns com os filhos, sentavam ali, colocavam o celular para carregar, alguns com notebooks, liam os livros. E chegava um momento em que a comissária de bordo, ela dizia assim: olha, sejam bem-vindos ao voo 300 e tanto. O voo com destino a Florianópolis será até tal horas. Então estejam aqui no momento do embarque, com documento em mãos. E também para a galera que estava com mala de mãos, eles falavam: ó, a ocupação ela está já lotada, a aeronave com muitas bagagens, então eu convido vocês que estão com bagagem em mãos a virem aqui deixar a bagagem de vocês, e não vamos cobrar nada por isso, vai ser por conta da empresa. E eles ainda me falaram: toma cuidado, não deixa, segura essa mala na mão, não embarca ela não, que é perigoso. E eu lá sentado e a mulher apertando, e aí as pessoas não iam, né? Nesse momento do embarque eu falei assim: gente, eu vou ter que ir, né? Ninguém está indo. E ela falou que já deu ocupação total. E acabou que eu levei minha mala e eu
Fiquei, Senhor, meu Deus, e agora vocês têm extraviar? É a única coisa que eu tenho aqui, minhas roupas, está tudo nessa malinha para me fazer o curso. Tem um perigo muito grande de dar errado. E ali, naquele momento que eu estava ali, ainda com o coração aflito, ali, falei, gente, por que eu fiz isso? Próximo ao momento do embarque, eu vi que várias pessoas iam chegando. E aí a pessoa chegava e falou, não, eu vou ali comprar um lanche. Algumas pessoas, não, tem uma sessão ali, uma biblioteca, vamos lá. E no momento que a gente estava entrando já, eu vi que muitas pessoas começaram a ficar para trás. Se distraíram no momento. Alguns talvez chegaram atrasados, mas outros saíram do terminal que já estavam para embarcar, para entrar naquele avião e foram para outros. E aí vieram correndo e já não estava tendo mais tempo de entrar. E eu vi muitas pessoas. E aí o momento que eu estava ali, que eu chegava também um horário um pouco mais cedo, tinha um voo marcado a tal hora e muitas pessoas perdiam a noção do horário. A pessoa foi lá, sentou, deixou o lugar e de repente ela saiu. Esqueceu. De repente, quando ela chega, o avião já estava lá na frente. Ela, o que eu faço? Aquele desespero. O que eu vejo é que, às vezes, o que você quer dizer com isso? Né? Uma analogia não muito boa, mas o que eu vejo é que o nosso Senhor, Ele já nos está chamando para o embarque. Ele já fez os avisos. Ele já falou para a gente preparar as malas, porque Ele vai vir, e as poltronas já estão ali. Mas existem pessoas que não estão dando crédito a esse chamado. Se distraem. Acaba igual aquelas outras pessoas ali, não entram no voo, perdem um voo, porque não estão levando em consideração o chamado de Deus. Não estão colocando em suas orações as preocupações em relação à nossa vida enquanto nós estamos aqui, ainda que seja de passagem. Como nós estamos vivendo em relação à vinda gloriosa do nosso Senhor. Eu sei que eu não estou dizendo que é errado nós orarmos pedindo para o Senhor nos abençoar, nos ajudar com algumas coisas aqui nesta terra. Não é errado, claro que não. Mas nós não devemos deixar de orar pedindo ao Senhor sabedoria para nós vivermos nestes últimos tempos. Pedindo ao Senhor para que Ele nos dê firmeza, para a gente resistir ao pecado, perseverança na palavra do Senhor. Porque nesses últimos tempos, nessa última etapa, que agora nós esperamos a vinda do Senhor, as pessoas estão destruindo a palavra de Deus, distorcendo as verdades. Senhor, nos ajude a perseverar na sua palavra. E se ainda nós viermos a sofrer, por manter as suas palavras, as suas verdades, por demonstrar amor, o amor de Cristo que chegou em nós, mesmo em meio à hostilidade, aos enfrentamentos. Senhor, que nós possamos ser usados por Senhor nesse tempo. Que pessoas possam ser salvas. Que pessoas possam estar conhecendo o Senhor antes que o Senhor vá. E eles ficam para trás. Tem pessoas que oram pelos seus netos, pelos seus filhos, para os seus esposos. Não desistam de orar. Continue orando. Senhor, eu sei que a qualquer momento o Senhor pode vir. Tenha misericórdia. Salva a minha família. Orações aonde nós levamos em consideração a vinda de Cristo e pedimos sabedoria para viver nesse tempo, para aproveitarmos melhor a cada oportunidade que o Senhor tem nos dado. Pedro falava para eles, olha, sejam criteriosos, sóbrios para poderem orar, sejam prudentes, alertas, não percam de vista que o nosso Deus vai vir, o fim de todas as coisas está chegando, nós já estamos neste tempo. O outro ponto em que Pedro ele vai destacar aqui, no verso 8 ele vai falar sobre um amor sincero e fervoroso. Acima de tudo, porém, tenham muito amor um para com os outros, porque o amor cobre uma multidão de pecados. Enquanto o mundo ele é marcado pela falta de amor, e nós temos visto isso, a cada dia que se passa,
Parece que as pessoas não estão tendo mais medo de tirar a vida dos outros, ou a violência tem se aumentado de maneira tal que é difícil você abrir, às vezes, o celular com a criança do lado, ao ver notícia, é só notícia de destruição. Pessoas que matam o pai que matou o filho que mata o pai por causa de herança, pessoas vendendo crianças. Aquela da última mensagem que eu trouxe das crianças que estavam sumidas e estavam procurando resgatar, já há uma nova notícia que pessoas pegaram aquelas crianças e já venderam ela. Olha só o nível de maldade que está no coração do ser humano. Coisas terríveis acontecendo. A cada dia parece que as pessoas estão perdendo o medo de fazer o mal ao próximo. E a violência aumentando. Mas essa é uma característica das pessoas que não têm Cristo. A falta de amor. Os cristãos, eles devem ser marcados pelo amor. Os cristãos, eles devem ser pessoas que demonstram amor. Até porque nós somos fruto do amor de Deus, expresso em Cristo Jesus, que morre numa cruz, que derrama o seu sangue, que perdoa os pecados, que purifica as nossas vidas, que apaga as nossas transgressões. Nós somos fruto do amor incondicional de Deus. O povo de Deus, aqueles que nós falamos, olha, a nação de Deus, os santos de Deus, e não é santo porque nós somos perfeitos, mas porque Deus, Ele nos resgatou, e agora nós somos povos pertencentes a Ele. Nós devemos demonstrar amor uns para com os outros. Nós não somos definidos, o povo de Deus não é definido por conta da cultura, da linguagem, da etnia. Nós não somos definidos por conta das barreiras geográficas. Nós não somos definidos por conta dos nossos gostos pessoais. O povo de Deus não é definido por essas coisas que circundam, mas nós somos definidos pelo amor de Deus derramado em favor de nós numa cruz. É essa a nossa definição. Pessoas que não mereciam nada, mas foram alcançadas pelo amor incondicional do nosso Senhor. Em 1 João, capítulo 4, verso 11, ele vai dizer: amados, se Deus nos amou assim, também devemos amar uns aos outros. Se Deus nos demonstrou amor, nós também devemos demonstrar este amor. Esse amor que recebeu os nossos pecados, que nos perdoou, deve ser o amor evidenciado na vida dos cristãos, que perdoa, que lida com as dificuldades, que não guarda o rancor, que é pacifista. Cristãos devem demonstrar amor, porque nós somos amados de tal maneira. Como eu não posso demonstrar amor? É incompatível com a minha identidade. Quando nós olhamos para essa expressão, porque o amor cobre multidões de pecados, muitos estudiosos dizem que Pedro ele tinha em mente a referência de Provérbios, capítulo 10, o verso 12, que diz o seguinte: o ódio provoca conflito, mas o amor cobre todas as transgressões. É o oposto. Ele está mostrando que o ódio não é algo que deve estar ali na vida dos cristãos, mas o amor deve ser evidenciado. Os cristãos devem ser pessoas que amam, pessoas que demonstram cuidado, zelo, carinho. Pessoas que sofrem quando nossos irmãos estão sofrendo. Pessoas que tentam apaziguar. Não pessoas que jogam combustível no fogo. Vocês conhecem aquele ditado? Pôr mais lenha na fogueira? O nosso é o contrário. Nós não jogamos lenha na fogueira. Nós jogamos
água. Nós não estamos ali para aumentar conflitos, mas nós estamos para amenizar. Nós, como os cristãos, devemos mostrar esse amor recíproco. Até porque nós não merecíamos ser amados. E se eu olho para o meu próximo e falo assim, ele não merece o amor, porque ele é muito ranzinza, olha a cara dele de mal, é chato, xarope. Você também não merecia o amor de Cristo? E é isso que o Senhor tenta nos mostrar. Esse amor que é de Cristo, do nosso Deus, para nós deve ser demonstrado uns para com os outros. Se o amor transborda na comunhão entre os irmãos, pequenas ofensas e até mesmo grandes ofensas podem ser perdoadas. Nós sabemos que nós somos difíceis. Eu sou difícil. Quem começa a viver um pouquinho comigo já vai falar, nossa, chato demais. Nossa, não gosta de um abraço, meio ranzinhos às vezes. Sem contar o jeitão, tem as nossas falhas, as nossas dificuldades. Vocês, provavelmente, no lar, muito mais as pessoas vão fazer, tem pontos de difícil. Nós somos difíceis de lidar. Essa, infelizmente, é uma coisa que existe em todos os seres humanos. Somos pecadores e essa natureza pecaminosa, ela faz mostrar o monstro pior que existe em nós. Nas horas de raiva, nas horas de descontrole, somos difíceis. É complicado. Eu anotei, existe um velhinho mineiro que pôde dizer o seguinte: onde tem o danado do homem, tem problema. E é verdade. Aonde tem pessoas, existem problemas. É um fato. Mas nós entendemos que quando o amor de Cristo é evidenciado nessas situações, quando nós olhamos talvez para erros que nós cometemos e nós procuramos reparar, tratar, procuramos nos aperfeiçoar em Cristo, porque Cristo nos amou e nós queremos demonstrar o amor, paciência, perdão, nós vamos conseguir manter uma boa comunhão. E o reino de Deus, ele avança com isso. A igreja amadurece, a igreja cresce. Demonstração de amor. Não podemos ser uma comunidade, você já ouviu falar do tal do Luiz Cacheiro? Porco-espinho? Nós não devemos ser uma comunidade porco-espinho, onde chega no outro e toma cutucada, ferida, chegou, tá. Fura tudo quanto é jeito. Não. Quem que vai querer participar de uma comunidade assim, cheia de porco-espinho? Ninguém vai querer, tá? Mas quando as pessoas olham para uma igreja, e aí elas veem um povo, que elas estão demonstrando amor, não porque elas amam a mesma coisa, não é porque nós temos os mesmos gostos, o mesmo jeito, aquilo que o Jessé gosta é o mesmo que eu gosto, que ele é o que o José gosta, o Alessandro gosta. Não é porque nós temos os gostos iguais, os jeitos iguais, mas quando as pessoas olham para uma igreja, e até mesmo como essa aqui em Santa Vitória, e elas conseguem evidenciar o amor, não é por causa do nosso jeito, mas é porque nós amamos Jesus. É por causa do amor ao nosso Cristo, é porque nós amamos o nosso Salvador, que as pessoas podem evidenciar, olhar coisas boas, porque nós somos transformados. E coisas boas, por mais que nós falamos, olha, eu posso até fazer algumas coisinhas, mas tudo isso vem de uma nova criatura transformada por Deus. Ele muda as nossas convicções, Ele muda as nossas ações, os nossos pensamentos. E se nós estamos produzindo coisa boa, é porque o Senhor nos alcançou. Então, quando as pessoas elas olham para a igreja e vê esse amor, elas estão vendo o reflexo de Cristo. E é isso que nós devemos mostrar. Cristo em nossas vidas. Aquele que não respondeu à medida que deveria ser respondido quando foi insultado e maltratado.
mas ele foi sereno, em silêncio, ele suportou. Um amor que perdoa, um amor que ele compadece pelo outro, que não responde na mesma medida e que não coloca combustível no fogo. É isso que Pedro está colocando aqui. Tenham muito amor uns para com os outros. Wayne Grudem, um escritor que eu estava lendo para poder também melhorar esse sermão, ele disse: aonde falta amor, cada palavra é vista como suspeita, sobram conflitos e Satanás se satisfaz. Aonde falta o amor, palavras é vista como suspeita. Olha só, sobram conflitos em abundância, e a alegria de Satanás está completa. Terrível esse cenário. Lá em casa eu tenho 2 crianças, o Azaf e o Matias. E eles são irmãos, mas existem alguns momentos ali que o pau quebra. É briga por causa de brinquedo. Aí de repente quando você olha, um está mordendo o outro. Vai fazer uma brincadeira, vai andar na bicicleta, o outro derruba. Nem dá conta de andar na bicicleta do outro, ele quer empurrar para andar na bicicleta do maior. O outro não estava nem brincando com o brinquedo, basta um lá pegar no brinquedo, o outro já chega empurrando, e briga, e salta, e não sei o quê. Só que ao mesmo tempo que você vê eles brigando, de repente eles estão juntos, abraçados e beijando um ao outro. É interessante isso, porque apesar de às vezes haver divergências, alguns conflitos, existe amor. Eles amam um ao outro. E aonde existe amor, multidões de pecados são cobertas. E na igreja de Cristo tem que ser assim. Vamos ter divergência às vezes de pensamentos. Às vezes não vai bater algumas coisas, mas o amor perdoa. Ele cobre multidões de pecados. O amor sincero, ele perdoa. O amor sincero, ele se compadece. Por mais que o seu amigo ele seja corintiano e flamenguista, você fala: não, ainda assim eu te amo, meu querido. Passa ali no limite, régua tênue, mas nós amamos. Há divergências, mas nós amamos nosso amor por conta de Cristo. Terceiro ponto que Pedro vai nos destacar aqui é a respeito da hospitalidade. Está no verso 9. Sejam mutualmente hospitaleiros, sem murmuração. E quando nós falamos de hospitalidade, talvez a primeira coisa que vem na nossa cabeça é receber visita na minha casa. Eu estou pedindo a Deus para me ajudar para me receber mais gente na minha casa, para a casa caber mais gente. E às vezes a gente imagina só isso. A hospitalidade é receber pessoas na minha casa. Só que às vezes nós temos um conceito um pouco errado sobre ser hospitaleiros, porque às vezes nós somos hospitaleiros com um grupinho fechado somente. É somente aquele grupo, esse aqui, aqueles que eu conheço, aquele que tira o palmeirense, sai fora, que é só flamenguista, que cola na parada, corintiano, meu amigo. Não. E às vezes nós tentamos mostrar hospitalidade com aqueles que fazem parte do nosso convívio. E não que isso seja errado. Não estou falando que isso seja errado. Mas a hospitalidade, quando Pedro está colocando aqui, nós vamos ver que ele vai além disso. Nós devemos ser um grupo aberto para os nossos irmãos e para aqueles que chegam atraídos pelo Evangelho de Cristo, pelo amor de Cristo, para que essas pessoas elas possam se sentir bem, se sentir acolhidas. E o que eu estou colocando aqui, às vezes não é, nossa, então nós não estamos fazendo isso, não. Nós estamos fazendo. E que nós continuamos assim fazendo e melhorando, aperfeiçoando. Talvez você não observou, mas de vez em quando chega um visitante, quando chega uma irmã, existe uma irmã que ela sai e senta do lado dessa visita. E quando chega um irmão, o outro rapaz vai lá e ele senta do lado. E aí, tudo bem? Como que é o seu nome? Essas pessoas se sentem bem acolhidas. Isso é muito bom. Sermos hospitaleiros, não somente com um grupo fechado,
mas com outros irmãos. Entre uns aos outros, demonstrando amor, empatia. Meu irmão, o que aconteceu? Adoeceu? Ixi, rapaz, caiu, machucou e tal. E nós vemos, várias vezes eu pude perceber e ver isso aqui de vários irmãos aqui. Por que não veio? Onde está a família? Cadê a esposa? Cadê os filhos? Como que é seu nome? Você é novo aqui na cidade? Isso é muito bom. É prazeroso ver isso. Pessoas que se preocupam com outras e querem aproximar mais esse relacionamento, deixar ele mais estreito. E que as pessoas que não têm Cristo possam se sentir bem acolhidas para terem mais contato com a palavra do Senhor e com o nosso Cristo. É muito importante. No tempo de Pedro, naquela época, quando as pessoas estavam viajando, os lugares para eles se hospedarem não era igual hoje, nos tempos de hoje, que você vai, os lugares, eles são bem aconchegantes, eles são seguros, confiáveis. Naquela época não era assim. Quando algumas pessoas estavam viajando, principalmente falando dos cristãos que estavam talvez passando ali pela região da Galácia, os lugares que eles iam hospedar não eram lugares confortáveis e confiáveis. Não era. Era uma situação precária e perigosa. Então, quando aqueles cristãos estavam passando por algum desses lugares, eles não iam procurar um hotel, um Airbnb para ficar. Não. Eles iam procurando irmãos que pudessem receber eles. E ali, vários irmãos abrigavam o povo de Deus em suas casas. Imagine, em meio a um tempo de hostilidade, insegurança, a perseguição que estava ocorrendo ali naqueles tempos. Era uma bênção aqueles cristãos que estavam em viagem poder encontrar amparo, segurança em meio ao povo de Deus. Porque era diferente o cenário que eles estavam vivendo naquele tempo. Existe um homem, um servo de Deus, chamado Heber Campos Júnior. E ele tem um livro que é chamado de Pedras Vivas. E eu queria compartilhar um trecho que mexeu muito comigo, compartilhar isso aqui com os irmãos. Diz assim um dos trechos desse livro: hospedar bem não se trata de um espírito despojado da sua casa, típico de quem gosta de ter a casa cheia, uma característica também presente nas pessoas descrentes. Pedro está falando da identidade cristã, porque a hospitalidade é mais que compartilhar recursos materiais. Ela envolve identificação, apoio mútuo para quem está na mesma situação de estrangeiros. Em outras palavras, você é hospitaleiro quando você supre o irmão e o encoraja a viver como forasteiro neste mundo por causa de Jesus. Ele está falando que a hospitalidade não é somente receber pessoas em casa. Além de receber, além de nutrir, de apoiar, é nós encorajarmos, é nós sustentarmos a fé uns dos outros, sabendo que nós estamos aqui de passagem e que Cristo é o nosso Senhor e Salvador. E nós estamos, de uma certa forma, executando isso há alguns dias. Existem casas que estão fazendo o curso que a Bíblia ensina, e ali os irmãos recebem outros irmãos que estão chegando agora, novos convertidos, irmãos que já têm um tempo na fé, mas querem aprender um pouco mais. Temos os discipulados, e ali o pessoal prepara, às vezes uma alimentação, prepara um café, nos recebe bem, e ali eles são encorajados a serem mais parecidos com Cristo, a aprenderem da palavra do Senhor, a entenderem sobre a atuação do Espírito Santo, sobre a palavra de Deus. Ali nós somos edificados. A hospitalidade não é só receber, mas ela envolve suprir, e não só o material, mas o espiritual. Eu imagino que aqueles irmãos, quando passavam ali, eles poderiam compartilhar as Escrituras, orarem juntos, fortificarem, encorajar, que o próximo passo, talvez, daquele irmão era subir até Jerusalém, levar a sua adoração, depois retornar para sua casa. E nisso ele encontrava amparo, encontrava amor dos irmãos daquela época.
E aí uma pergunta que fica aqui, e nós vamos caminhando para as nossas conclusões. Será que é fácil a gente fazer esse tipo de coisa? Certamente que não. Mas como assim, Alisson? Você acha que não é fácil? Olha o que Pedro ele vai colocar depois que ele fala a respeito da hospitalidade. Sejam mutuamente hospitaleiros, sem murmuração. Se fosse fácil, ele não ia colocar isso. Eu vi um vídeo engraçado, interessante, pessoal, final de ano. Chega a família, cumprimento, legal, aí passa o Natal, aí vai, o pessoal vai embora, né? Dia 2, dia 3. Aí os dois senhorzinhos, graças a Deus que foi embora. Acabou com tudo, acabou com a feira, estragou a condição. Graças a Deus, foi embora. E é difícil, às vezes, nós temos que sermos hospitaleiros, demonstrar amor, sem murmurar. Mas nós devemos esforçar por isso. Filipenses 2:14 vai falar sobre murmuração. Façam tudo sem murmuração, nem discussões. Porque ele vai falar que isso vai nos trazer prejuízos lá na eternidade. Se você está fazendo aqui, o Senhor depositou um galardão, você murmurou, o Senhor, volta para cá. Vamos esperar a próxima oportunidade que você estiver, aí você amadurece, amacia esse coraçãozinho seu, e aí você não vai murmurar da próxima. Aí nós deposita agora um novo galardão. Porque é isso que acontece, a murmuração causa prejuízos também. E isso vai então exigir de nós esforços. E eu acredito que nós devemos sempre estar lembrando disso, de demonstrar amor, de receber os nossos irmãos, de incentivar aqueles que estão começando agora a participarem dos estudos, a estarem nas reuniões. Nós fazemos isso que já estamos efetuando, recepcionando, convidando, e não deixar que isso se afaste, porque nós não podemos perder de mente, perder de vista, perder na mente e na vista. O nosso Deus vai vir. E essa pessoa pode ser que ela ainda não tenha Cristo como Salvador. E eu preciso, o mais rápido possível, que ela tenha contato com Cristo, para que ela seja alcançada. Então nós devemos lembrar disso. Às vezes, irmãos que entram, novos membros, eles até assustam um pouquinho, porque nós começamos a receber os irmãos, e aí a gente já coloca no grupo do WhatsApp, e aí às vezes os irmãos estão já no grupo do louvor, grupo da mídia, grupo da cozinha, e aí vai o grupo das coisas, e vai indo. São vários grupos. Mas é uma maneira de a gente tentar trazer e aproximar esses irmãos junto com a gente, para servir, demonstrando amor uns com os outros, servindo. E é o próximo e o último ponto, que é servir, e aqui é a palavra que Pedro está falando sobre os cristãos. Eles devem buscar servir uns aos outros. Do verso 10 ao verso 11, ele diz: sirvam uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como encarregados de administrar bem a multiforme graça de Deus. Se alguém fale de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém serve, faça na força que Deus lhe dá, para que em todas as coisas Deus seja glorificado por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio para todos sempre. Amém. Aqui nós não vamos conseguir explanar tudo o que nós queríamos falar sobre servir, mas eu quero destacar alguns pontos aqui que Pedro fala. Ele diz que nós recebemos dons, capacitações que vêm do Espírito Santo para nós podermos estar executando tarefas. E essas tarefas com o objetivo de servir uns aos outros. E essas tarefas, elas vão ser executadas de maneira prática entre o povo de Deus, na congregação de Deus. E isso já dá uma cutucada naqueles irmãos que falam: eu posso ser crente da minha casa, eu não preciso ir à igreja. Dificilmente você vai conseguir colocar o seu dom em prática junto com os irmãos. Deus já colocou dons diferentes de forma intencional. É para que um possa estar servindo e ajudando os outros.
Já há uma ideia nisso, não é todo mundo igual. Apesar que, mas os dois, os três, os quatro servem, oram, pregam, mas existe diferença. A multiforme graça de Deus, a variação de Deus, da graça de Deus, ela foi dada em medidas diferentes, tipos diferentes, para todos os cristãos. Todos nós recebemos dons, capacitação. Agora, às vezes, nós estamos fazendo igual a passagem lá em Mateus 25, que vai falar da parábola dos talentos. 2 pegou os talentos e multiplicou. E um, o que ele fez? Ele escondeu. Aquilo lá não surtiu efeito, ele não foi produtivo naquilo que Deus tinha dado. Deus nos deu os dons e talentos. O que talvez pode estar acontecendo é que nós estamos escondendo. Alisson, mas então como que eu vou saber? Como que eu vou descobrir? Coloque o seu dom para trabalhar. A maneira que ele está colocando aqui, administrar bem, colocar à disposição para poder servir. Você vai identificar que o seu dom vai florescer, aquilo que Deus te chamou vai ser evidenciado, e nem sempre vai ser de maneira extraordinária, não. Porque pessoas acham que às vezes o dom vai ser, falar de forma eloquente, tocar todos os instrumentos. Não. Existe às vezes o dom da misericórdia, o dom para serviço, o dom de oração. E é de diversas formas que nós vamos ver. Pessoas que sentem compaixão, pessoas que preocupam, às vezes passa despercebido pelo outro, o outro, você viu lá? O que está acontecendo? Não percebi não, olha lá. Eu estou vendo, está triste, veio magoado, o negócio aconteceu, é mesmo. Vamos lá conversar. Nós vamos vendo que Deus distribuiu diversidade de dom para que nós possamos estar colocando em atividades em nossa igreja. E ele vai usar 2 exemplos aqui, e ele vai dizer assim, os que falam, ele pode estar referindo àqueles que pregam, mas também àqueles que a palavra aqui ela é mais abrangente. A quem fale de acordo com os oráculos de Deus. E quando ele está falando de oráculo, a palavra aqui, ela está relacionada ao termo usado quando Deus ele fala a sua palavra aos homens. Então o que é oráculo? É a palavra de Deus. Então quem fale, seja ele orientando, discipulando, aconselhando, pregando, evangelizando, trazendo estudos, que seja de acordo com a palavra de Deus. Não é de acordo com o que eu acho. Não é de acordo com os meus sentimentos e as minhas experiências. A medida, a régua de medida, ela deve ser a palavra de Deus. Se as minhas experiências, se aquilo que eu vivi, elas estão de acordo com a palavra do Senhor, então fale e compartilhe, que isso vai ser edificante. Mas se é um achismo, se é alguma coisa que não está, uma revelação nova que veio, meu irmão, casca fora. Se não está de acordo com a palavra de Deus, não vale, não serve para nós. E quando ele diz, se alguém sirva, faça isso na força que Deus lhe dá, para que em todas as coisas Deus seja glorificado. Servir a Deus exige de nós o quê? Tempo, dedicação, esforço, renúncia. Vai exigir de nós algo que vai talvez nos cansar. E aqui talvez Pedro está pensando nisso, na força que Deus vai nos dar para que a gente possa estar conseguindo executar esses serviços para o reino de Deus. E não somente isso. Quando nós pensamos na força que nós somos habilitados e sustentados por Deus para fazer tudo que nós fazemos, cada detalhe que nós estamos servindo. Se eu estou aqui pregando, não é porque existe mérito de eu estar aqui, mas simplesmente graça de Deus. É porque Ele me habilitou, é porque eu pude receber de Deus a graça e o dom para servir. Não há nada em mim bom o suficiente para eu bater no peito e procurar palco, ser visto, ser notado. O mérito e a glória devem ser para Deus. Se eu sirvo, o meu objetivo é que Cristo seja evidenciado através da minha vida. Eu queria, finalizando aqui, deixar uma pergunta sincera para todos nós hoje. Eu me coloco junto dessa pergunta. O que nos motiva a subir nos púlpitos
para apresentar a palavra de Deus? Você, irmão que prega, você, irmã que prega, o que te motiva? Você que abre as escrituras na ceia, no momento da abertura. Qual é a sua motivação em anunciar a palavra de Deus? Faça uma análise. Quando nós estamos ajudando, servindo na cozinha, ajudando as crianças, professoras e outros irmãos que ajudam de diversas atividades, o que está te motivando a fazer isso? Nós não podemos perder de mente que a nossa adoração, o nosso serviço e a nossa vida devem pertencer somente a Deus. É para Ele. E por isso que nós não preocupamos se às vezes nós não estamos sendo vistos. Porque pode acontecer. Pessoas que estão nos bastidores, talvez se nós falarmos, você lembra quem foi a última pessoa que fez um macarrão na reunião de jovens? Talvez não vamos lembrar. Mas estão servindo a Deus. E não querem dizer que são menos importantes para o nosso Senhor. A nossa motivação em servir não devem estar, eu preciso ser aceito pelos meus irmãos. Eu preciso mostrar o quanto de conhecimento eu adquiri durante os anos. Eu preciso mostrar que eu aprendi um solo muito legal na guitarra. Não é isso. Senhor, eu quero que a igreja seja conduzida à adoração. Senhor, que esse conhecimento ele seja reverberado em pessoas aprendendo mais da palavra de Deus, pessoas se aproximando, pessoas que vão estar junto, crianças que vão estar aprendendo melhor, irmãos que vão receber visitas, irmãos que vão receber ligações, irmãos que estão recebendo orações quando você está dormindo, pessoas estão orando. Que nós possamos estar vivendo para que o nome do Senhor ele seja glorificado através dos nossos serviços. Ao longo desse trecho, nós já chegamos no final, nós vimos 4 orientações práticas para o viver do crente que espera a vinda do Senhor, o final dos tempos. Nós devemos lembrar em nossas orações, olhando para o futuro, que enquanto nós estivermos nesse mundo, nós devemos viver com sabedoria, firmeza, pedindo a Deus que nos sustente, até que Cristo volte. Que nós possamos estar permanecendo em pé, servindo ao nosso Deus, mostrando um amor sincero e fervoroso, mostrando que nós somos hospitaleiros, que nós não murmuramos, e principalmente que nós nos disponhamos a servir, não para estar no palco para a glória do homem, não. É para que a glória de Deus seja manifesta em grandes e pequenas ações. Que o nosso Deus esteja abençoando esta palavra e trabalhando em nossas vidas. Que nós possamos, irmãos, viver uma vida que espera a vinda gloriosa do nosso Senhor. Que nós sejamos um povo que ora com sobriedade, que ama com sinceridade, que acolhe com generosidade, que serve com humildade, sabendo que tudo é para a honra e glória do nosso Senhor. Amém?